Você não acha que estamos à beira de uma descoberta grandiosa em escala do sistema solar? Não sente que já faz tempo que não estamos sozinhos nesse espaço escuro e inóspito? Para onde está direcionada a busca por vida agora? No momento, a atenção da comunidade científica está concentrada em Marte, mais especificamente na cratera G0, onde o rover Perseverança está trabalhando pelo 4º ano, justificando de forma persistente e incansável o seu nome. As últimas descobertas do aparelho nos fazem duvidar da nossa solidão, e também na ideia de que oceanos líquidos sob a crosta de um corpo celeste só existem em luas e planetas distantes. Talvez esses misteriosos corpos d'água estejam muito mais próximos do que pensamos. Por que foi escolhida exatamente a cratera de impacto na fronteira entre a planície de Isis e o Grande Sirte para a pesquisa? Segundo as estimativas de geólogos e astrobiólogos, nessa cratera existia antigamente um lago com uma bacia hidrográfica de cerca de 17.000 km². A cratera tem cerca de 2.700 metros de profundidade no centro e 49 quilômetros de diâmetro. Para imaginar esse impressionante reservatório, é preciso até conter a imaginação. Os cientistas acertaram no local e Perseverance segue comprovando isso. O aparelho está equipado com diversos instrumentos que permitem realizar uma pesquisa minuciosa do solo, encontrar e coletar as amostras necessárias. Na base da sonda há espectrômetros, um georradar, analisadores da dinâmica do ambiente, uma câmera com excelente qualidade de imagem e também um scanner de alta tecnologia. Quais tarefas foram dadas à sonda e ao helicóptero Ingenuity? A missão principal é avaliar a habitabilidade de Marte e buscar bioassinaturas, além de realizar testes como parte da preparação para o pouso humano no planeta vermelho. E o que o Perseverance acabou descobrindo? Em primeiro lugar, ele confirmou a suposição de que a cratera G0 não é apenas uma cavidade de impacto profunda, mas sim uma bacia que realmente serviu como leito de um lago. Neste mapa das áreas conhecidas, são mostrados vestígios de leitos de rios por onde a água corria, assim como restos de rochas sedimentares encontrados pela sonda nesse local. Provavelmente um grande lago existiu aqui há cerca de 3,5 bilhões de anos, no início do nascimento do corpo celeste. Quem quer contestar a afirmação de que Marte é um planeta de vida passada? Em 2021, Perseverance surpreendeu astrônomos ao encontrar moléculas orgânicas no fundo da cratera, onde há substâncias presentes. Claro, substâncias que contêm carbono podem surgir de forma não biológica. Então, essa descoberta não é uma prova direta da existência de vida passada, mas leva a certas reflexões. Sabe sobre o quê? O rover marciano teve mais sucesso na coleta de amostras geológicas, que cobrem densamente a superfície do planeta vermelho. É uma verdadeira exposição de museu alienígena, que desperta grande interesse dos cientistas. Quais amostras da litosfera marciana merecem uma atenção mais detalhada? Primeiro, a rocha Yogic, descoberta pelo rover na primavera de 2021. Mesmo na foto, é visível como esse pedregulho é estranho. Sua estrutura mostra claramente a ação prolongada da erosão na rocha. O exemplar é pequeno, com cerca de 20 centímetros, mas não há pedras assim em nenhum lugar da cratera onde o rover passou. As rochas ao redor são lisas e homogêneas, mas o ouriço mostra sinais claros de ação prolongada do vento ou da água. Há suposições de que ele pertence a rochas sedimentares lacustres, remanescentes da época em que existia um enorme reservatório de água. O rover continua estudando a estrutura e a composição química da pedra com seus instrumentos padrão, para entender se há nela vestígios de bioassinaturas. No momento, Marte, frio, seco e inóspito como um deserto, será que já houve vida lá? No entanto, os astrobiólogos não se cansam de repetir que, por analogia com os períodos de mudanças climáticas na Terra, em Marte eles também poderiam ter ocorrido e por períodos muito longos. Então pense, se o período quente de Marte durou pelo menos 100 mil anos, por que essa suposição não teria? Ela tem direito de existir? Analisar o solo e as rochas ajudará a esclarecer essa questão. Quais pedras em Marte, além do Yogica,
chamaram a atenção dos cientistas. São as rochas basálticas chamadas Maas, nome que significa Marte em navajo. Astrônomos tentam descobrir se isso indica a atividade vulcânica ou se são basaltos que ficaram no fundo do lago por bilhões de anos. A rocha foi analisada detalhadamente por um instrumento especial da câmera do rover marciano. A análise revelou inclusões argilosas, indicando contato direto da rocha com a água. Isso comprova que Perseverance está se movendo pelo fundo de um antigo lago. Adivinhe a distância do rover marciano. O coletor mecânico pegou a amostra logo após o pouso no planeta vermelho, a apenas 3 metros de distância. Essas pedras eram chamadas Prilegine ou Iga, usando novamente a língua indígena. Para que a aparência das pedras é bastante discreta, porém nelas aparecem pequenas manchas brancas, o que torna o exemplar visualmente marcante. Você conhece bem geografia? Onde fica a Baía de São Paulo? Vamos contar sobre esse lugar paradisíaco na ilha de Malta, onde, segundo a lenda, naufragou o navio do apóstolo. Lembramos desse local. O fato é que Perseverance descobriu em Marte uma rocha única, que depois recebeu o nome dessa baía. Uma pedra com essa estrutura dificilmente será encontrada em todo o Marte, e o que está na cratera G0. Veja só como o artefato se parece. Não lembra aquelas ovas de sapo comprimidas por forças externas desconhecidas? Pequenas esferas reunidas em uma estrutura única foram trazidas de outro local em Marte. O deslocamento pode ter sido facilitado por correntes de água, por isso a amostra recebeu esse nome, pois a Baía de São Paulo está ligada à flutuabilidade. Essa é uma descoberta recente, pois a pedra foi encontrada em março de 2025, próxima a uma colina com o intrigante nome de Avelã da Bruxa. Existe uma hipótese de que a pedra possa ter rolado até o fundo da cratera a partir do topo dessa elevação. A hipótese também é confirmada por observações orbitais que detectaram uma rocha escura no topo da colina, semelhante à que foi encontrada. A que essa pedra se parece externamente. Além das ovas, os astrônomos logo compararam com os mirtilos de pedra achados pela Opportunity. A forma esférica, que lembra pequenas frutas ou grãos de pipoca, pode muito bem indicar a formação do seixo em um ambiente aquático. No geral, a colina da Avelã da Bruxa tem várias camadas que mostram diferentes períodos geológicos de Marte. Neste local, muita rocha foi expelida, possivelmente por impactos de meteoritos. Por isso, a colina de 135 metros é um excelente campo de testes para pesquisas científicas e um local valioso para estudar a história litosférica do planeta. A amostra chamada Baía de São Paulo está sendo cuidadosamente estudada pelo rover, embora a falta de contexto complique o processo. Existem pedras semelhantes na Terra? Sim, esse é um tipo específico de hematita. A hematita nodular se forma quando as águas subterrâneas interagem com minerais. Essas esferas foram encontradas em regiões da Austrália, especialmente em bacias sedimentares. Além disso, hematita desse tipo está presente em abundância nos arenitos do período Jurássico, localizados no estado de Utah. Vamos voltar à realidade marciana. Se a pedra com bolhas foi formada na água, é bem possível que, com o tempo, sejam encontrados nela vestígios de bioassinaturas. Em julho de 2024, no leito de um antigo rio na cratera G0, encontraram uma pedra com manchas de leopardo. Assim foi como os cientistas da NASA o apelidaram. O que há de incomum nele, além das variações de cor? Como se descobriu mais tarde, ele possui uma estrutura geológica única, que possivelmente indica a presença de vida microbiana. Os anéis escuros na rocha têm fosfatos de ferro, as manchas claras enxofre, porque os astrogeólogos consideram isso uma evidência da presença de antigos micróbios marcianos. Porque na Terra, estruturas com composição semelhante estão claramente associadas à atividade microbiana. Além disso, a textura da rocha contém sulfato de cálcio, o que indica que a água já fluiu ativamente sobre a pedra. Além disso, o artefato preparou uma surpresa para os geólogos. Nele foram encontradas as chamadas unidades básicas da vida,
moléculas orgânicas contendo carbono. Porém, a presença de Kapelek de Levin, rocha ligada a processos vulcânicos de alta temperatura, reduz o entusiasmo dos cientistas. Afinal, nesse caso, a origem biológica das manchas de leopardo está descartada. Enfim, há muito trabalho a ser feito nessa área. Especialistas da NASA, com base em 2 estudos independentes, já declararam que a pedra com manchas de leopardo é evidência direta de vida antiga em Marte. Basear-se nas amostras encontradas. O planeta vermelho tem geologia complexa e história rica, com mistérios que os astrônomos ainda precisam desvendar. A cratera G0 pode ser o primeiro local a revelar evidências de habitabilidade passada em Marte. Isso é verdade, pelo menos porque a cratera parece ter reunido de propósito muitos tipos de rochas, cuja origem é explicada por teorias diametralmente opostas. A menos, é claro, que se inclua a presença de micróbios nessa equação, aí o quebra-cabeça se encaixa perfeitamente. Você já ouviu falar de um oceano sob a crosta marciana? Ninguém tinha ouvido falar disso antes, mas graças ao módulo InSight, essa informação apareceu recentemente. Esse módulo de pouso funcionou na superfície de Marte de 2018 até 2022, mas parou de funcionar durante uma das tempestades de poeira marcianas. Ainda assim, ele passou informações valiosas. Ao estudar os martemotos em Marte por meio de ondas sísmicas, o aparelho também descobriu que sob a superfície do planeta vermelho existe uma região por onde as ondas passam com características semelhantes às que os oceanos terrestres apresentam. Essa camada está concentrada a uma profundidade de 10 a 20 quilômetros, o que indica que Marte provavelmente esconde enormes reservas de água. Isso representa um grande potencial para o estudo futuro da geologia do nosso vizinho mais próximo. Notícias assim nos fazem refletir. Até na Fossa das Marianas, a quase 11 quilômetros de profundidade, há vida bastante diversificada. Você pode perguntar isso ao James Cameron, que ficou mais de 3 horas no fundo da fossa fotografando seus habitantes. Ou seja, se o oceano sob a crosta de Marte existisse, a vida poderia ter surgido ali também. Por enquanto, vamos deixar essa questão como retórica. Se você tem uma opinião diferente, não deixe de compartilhá-la. Estamos curiosos. Como você se sente sobre a reencarnação? Acredita no renascimento após a morte? E não errou de canal. Hubble não aderiu aos krishnaístas e segue debatendo o cosmos. Essa questão trata da reencarnação ou renascimento num sentido global, ligado às possibilidades do surgimento do universo. E se o Big Bang não for um evento exclusivo, mas sim um fenômeno absolutamente comum que se repete ciclicamente? Desde a infância, toda pessoa se interessa pela pergunta: de onde tudo veio? Mas, ao nos tornarmos adultos, ainda não recebemos uma resposta convincente para isso. Há muitas teorias, algumas impressionantes. De onde veio o universo e no que ele se transformará após sua morte? A cosmologia moderna se baseia no modelo tradicional da teoria do Big Bang. Resumidamente, o modelo cosmológico diz que o surgimento e o início da expansão do universo em que vivemos foram precedidos pela detonação de um ponto de singularidade. Cientistas têm muitas dúvidas sobre isso. E para uma pessoa comum é difícil imaginar densidade e temperatura infinitamente grandes, características do ponto de singularidade. Normalmente as pessoas lidam com números, mas aqui isso não é possível. A teoria do Big Bang, seguida pela expansão do universo, tem alternativas? Atualmente existem vários modelos cosmológicos que explicam o que foi, o que é e o que será do nosso macromundo. Um dos modelos dominantes é o modelo cíclico conforme, ou o grande ricochete. É exatamente por isso que, no início do vídeo, mencionamos que o Big Bang pode ser um evento comum, que se repete várias vezes. A teoria, ou modelo oscilante, diz que a expansão do universo não será infinita. Em algum momento, atingirá um limite, iniciando a contagem regressiva. Antes da explosão, o universo vai se comprimir gradualmente pela fusão de galáxias inteiras,
estrelas individuais e buracos negros, o que acabará levando novamente ao ponto de singularidade e a um novo Big Bang. Ou seja, de acordo com essa teoria, o nosso universo surgiu como resultado da desintegração do anterior, e esse processo é longo, cíclico e possivelmente infinito. Observações modernas confirmam essas suposições? Não exatamente. Atualmente, os mapas da radiação cósmica de fundo mostram que, a análise, ao contrário, acelerou mais, mas isso não significa nada. Talvez ainda não seja o momento da grande contração. Que teoria sobre o desenvolvimento e o fim do universo substituiu a teoria cíclica? Ela se baseia no monitoramento da radiação cósmica de fundo, que, como dito antes, segue se expandindo por trilhões de eras, levando ao grande rompimento. Como isso pode ocorrer? Galáxias, estrelas, planetas, nebulosas e partículas subatômicas vão se afastar tanto no espaço que gradualmente se degradarão e se desintegrarão. Extrapolando para a Via Láctea, primeiro a galáxia será destruída, suas estrelas já apagadas. Depois o sistema solar perderá sua estrutura e os planetas virarão átomos dispersos. A expansão seguirá na mesma velocidade. Então, em cerca de 50 bilhões de anos, os habitantes do grupo local de galáxias verão apenas escuridão absoluta no céu. Tudo ao redor deles irá além do horizonte cosmológico para sempre. Passarão mais cerca de 800 bilhões de anos e a morte gradualmente alcançará o grupo local de galáxias. Depois de mais algum tempo, esse período pode ser contado em números que mal conseguimos imaginar. Se a teoria da radiação de Hawking estiver correta, buracos negros evaporarão. Ao mesmo tempo, toda a informação que entrou neles será liberada, porém em estado alterado. Como um cubo mágico montado errado, o universo ficará vazio, restando apenas partículas como pósitrons e fótons vagando sozinhas. Mas o que acontecerá no final? Existem várias possibilidades, por exemplo, flutuações do espaço podem contribuir para o surgimento de um ponto de singularidade e um novo Big Bang. Isso faz referência à teoria da ciclicidade. É possível que, com o afastamento dos objetos, enfraquecimento das estrelas e evaporação dos buracos negros, ocorra uma pequena ruptura e o grande congelamento ou morte térmica do universo. Como resultado da expansão eterna, os objetos deixarão de interagir e o espaço atingirá um estado de entropia máxima. Como soaria esse lugar assustador? Por ora, o espaço aberto cheio de objetos inteiros se comunica conosco. Então, em resumo, por mais que os cientistas imaginem, nenhuma dessas teorias foi confirmada experimentalmente, mas matematicamente elas também não foram refutadas. É possível prever outros cenários para o desenrolar dos fatos? Até agora ninguém conseguiu, nem mesmo com simulações de computador. Cientistas propõem teorias sobre o surgimento no vácuo absoluto de objetos com consciência e inteligência avançada, como o cérebro de Boltzmann. A probabilidade desse evento é extremamente pequena, pois a formação de uma estrutura hipotética dessas dependeria de flutuações episódicas. No entanto, no caso de um cascata de multiversos, a probabilidade aumenta, e o surgimento de um cérebro humano como produto da evolução e de um cérebro de Boltzmann se tornam equivalentes. Além disso, será que o cérebro de Boltzmann não poderia ser o ponto de partida para o surgimento do próximo universo? Vamos retornar às teorias mais aceitas sobre a origem do nosso vasto mundo. Além da teoria cosmológica do Big Bang e do modelo cíclico conforme, existe a teoria da inflação eterna, que foi significativamente aprimorada por Alan Guth, Andrei Linde e outros cientistas nas décadas de 1970 e 1980 do século passado. O conceito diz que a expansão do universo será eterna, mas isso não é garantido. Em alguns locais, a expansão vai desacelerar ou até parar, fazendo com que o espaço se divida em setores,
onde será provocada a formação de mini-universos dentro do universo maior, e neles podem até existir diferentes leis físicas. Nem todos concordam com a teoria inflacionária, muito menos com o ramo que tenta provar o surgimento de universos filhos. Para muitos cientistas, isso parece absolutamente impossível, antinatural e contradiz a física tradicional. Teorias, como quaisquer outras, se tiverem alguma base de evidências, podem muito bem ser verdadeiras, mas às vezes aparecem suposições bem exóticas. Em quais teorias da origem do universo é difícil acreditar? Por fim, mostramos as 3 teorias mais incomuns sobre a origem do universo. O terceiro lugar é do modelo cosmológico, que diz que nosso mundo surgiu dos destroços de uma estrela moribunda no momento de seu colapso, segundo cosmólogos que apoiam essa teoria. O conceito é bastante complexo de entender, pois se baseia na afirmação de que o nosso universo tridimensional está dentro de um universo quadridimensional. Assim, dentro desse último existem muitas estrelas quadridimensionais semelhantes que ao final de suas vidas se transformarão em buracos negros. 4D, o colapso de uma estrela moribunda e o surgimento de um buraco negro provocam o aparecimento de universos tridimensionais, localizados no conglomerado parental como uma membrana. Apesar da complexidade dessa teoria, ela explica por que existe um equilíbrio de temperatura em nosso universo, algo que, segundo as leis da física, não deveria existir após o Big Bang. O honroso segundo lugar vai para a teoria do tempo que está gradualmente desacelerando, que afirma que o tempo nasceu junto com o universo. Mas também pode ocorrer o processo inverso. Não são as galáxias que se afastam mais rápido devido à antigravidade, pois o universo segue se expandindo desde o Big Bang. Na verdade, isso resulta da desaceleração do tempo. E como defensores dessa teoria a explicam os autores da hipótese, os físicos espanhóis Raoul Ver, Mark Mars e José Senilvel. Eles acham que ver galáxias se afastando não significa nada. A luz viajou tanto tempo que vemos seu passado distante. Tudo indica que, em alguns trilhões de anos, o tempo vai parar e desaparecer, como a carga de um relógio de quartzo. Eles publicaram sua pesquisa de física na revista Physical Review D, e essa abordagem realmente choca. Felizmente, segundo os espanhóis, isso só deve ocorrer daqui a muito tempo. E para você, qual teoria lidera? Claro, a velha simulação. Seu adepto é Vladko Vedral, professor da Universidade de Oxford que leciona informática quântica. Ele acredita que as partículas da matéria que compõem o nosso universo não são fótons ou prótons, mas sim bits. Ele citou isso no livro Decodificando a Realidade. Dessa forma, o nosso mundo pode mudar infinitamente, pois um bit contém o valor 1 ou 0, e isso já representa uma quantidade enorme de possibilidades. O que dizer da superposição, quando um pode valer 0 e o contrário também? Ou seja, na opinião do professor, o universo nada mais é do que um supercomputador, que corrige sozinho a dinâmica do seu próprio desenvolvimento. Então, o mistério de Deus foi desvendado? Ou primeiro precisamos encontrar quem criou essa simulação genial? O que consola é que existimos, e qualquer cenário para o fim do universo, seja ele qual for, está muito distante no tempo, tanto que agora é simplesmente tolice se preocupar com isso. Talvez o nosso mundo seja um dos elos de uma cadeia infinita de multiversos, ou uma membrana flutuando caoticamente em um espaço muito mais amplo, ou talvez o universo tenha surgido como resultado de renascimentos cíclicos. Também é bem possível que, no momento em que você observa um personagem de jogo cumprindo missões, alguém que criou essa simulação esteja observando você. O mais importante é que ele não se esqueça de salvar o progresso. Você já viu alguma vez estruturas que não carregaram direito em um jogo de computador? Nesses casos, a imagem fica borrada, fragmentada e cheia de pixels, tornando impossível entender o que é mostrado.
Será que existem estruturas semelhantes no universo? E levando em conta seu tamanho global, as dimensões desses locais não só impressionam, mas também assustam um pouco. Agora vamos falar sobre a zona de evasão, que se assemelha a um enorme quebra-cabeça, faltando uma peça para completar o quadro do universo. O que está representado nesse quebra-cabeça? Que monstros se escondem nas profundezas escuras da zona de evasão? Esse termo foi proposto em 1878 por Richard Proctor. Por que a região recebeu esse nome? A questão é que, certa vez, Richard percebeu uma inconsistência nos catálogos. Herschel descobriu que exatamente nessa zona, próxima ao plano da Via Láctea, praticamente não existem quaisquer objetos. No início, o cientista sugeriu chamar a região de Zona das Nebulosas Pouco Numerosas, sem suspeitar do que realmente estava escondido atrás das nuvens de poeira cósmica. Zona de evasão é uma região bloqueada pelo disco da Via Láctea. Por esse motivo, cerca de 20% do céu extragaláctico não podemos observar. Aqui, e realmente em toda parte para onde quer que as lentes dos observatórios se voltem, há muitos aglomerados estelares, quasares, nebulosas de poeira, e somente em um único lugar que coincide com o equador da Via Láctea reina o absoluto vazio. Talvez realmente não haja nada lá. Pensar assim seria mais fácil, mas não estamos lidando com um vazio alongado. Posteriormente, isso foi comprovado várias vezes. O que então está escondido, parecendo um deserto cósmico? Concorde, é difícil ter uma ideia do todo quando se tem informação apenas sobre algumas de suas partes. Nessas condições é fácil errar. A partir do mapa cosmológico de Ptolomeu e das tentativas anteriores, a humanidade fez muitos esforços para mapear o macrocosmo em que se encontra o planeta Terra. Como sabem, Cláudio Ptolomeu foi matemático, geógrafo e astrônomo grego no século II d.C. Ele não teve muito sucesso nisso, pois desenvolveu um modelo geocêntrico incorreto, no qual a Terra era o centro imóvel em torno do qual giravam os outros corpos celestes. Hoje em dia, esse mapa está completamente desatualizado. Mas talvez, daqui a alguns séculos, nossas tentativas de mapear o universo também provoquem sorrisos condescendentes. Mas continuamos preenchendo os vazios do cosmos desconhecido. Então, a zona de evasão. Conseguimos ver o que está por trás desse véu impenetrável e que sons podem ser ouvidos lá? Talvez algo assim. Com o tempo, descobriu-se que esse véu não é tão impenetrável assim. É possível ver através da poeira e do gás da Via Láctea. Isso é mais fácil com observações em infravermelho, rádio, raios-x e radiação gama, essenciais para desvendar o mistério do suposto vazio. Primeiro foi a radioastronomia. Para ondas de rádio, a Via Láctea não é obstáculo. A radiação de rádio no comprimento de onda. O hidrogênio neutro atravessa totalmente a cortina de poeira. Assim que isso foi descoberto, rapidamente usaram esse método. 2 galáxias foram encontradas neste local. Uma delas, chamada Dvingelu I, está a 10 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Cassiopeia e pertence ao tipo espiral. Também foi descoberta sua companheira, Dvingelu II, uma galáxia de pequeno porte, classificada como irregular devido à influência de sua vizinha massiva. O nome de ambos os objetos vem do radiotelescópio que os descobriu. Também, um pouco mais tarde, os astrônomos encontraram uma galáxia anã localizada na constelação Fornalha. Mas isso só foi possível graças a observações em infravermelho. Será que essas são todas as descobertas? Claro que não. Entre os artefatos cósmicos,
As estruturas assustadoras na zona de evasão são as mais interessantes, levantando inúmeras perguntas entre os astrônomos sobre sua natureza. Que estruturas são essas? O que queremos dizer? Superaglomerados são conglomerados enormes, formados por dezenas, centenas ou milhares de galáxias. A Via Láctea faz parte de um desses superaglomerados, o Laniakea, mas o objeto mais colossal encontrado na região é o Grande Atrator. O ponto vermelho na foto é a nossa galáxia. Por quê? Só de mencionar ele já dá medo, porque o desconhecido sempre causa ansiedade. O Grande Atrator é uma anomalia gravitacional cósmica que fica a cerca de 250 milhões de anos-luz da nossa galáxia. Ele possui uma massa inacreditável e atrai tudo ao seu redor, tudo o que vemos, a uma velocidade de até cerca de 600 km por segundo. Esse ímã global tem uma massa equivalente a dezenas de milhares de galáxias e, assim como a Via Láctea, faz parte do superaglomerado Laniakea. Quando o Grande Atrator foi descoberto, sua existência foi inferida indiretamente nos anos 80 pela análise das velocidades peculiares das galáxias, mas não havia certeza. E só com um estudo mais detalhado da zona de evasão, usando os métodos mencionados anteriormente, os cientistas confirmaram com precisão que o Grande Atrator existe. O que é essa estrutura? Além de ser o centro gravitacional de Laniakea, essa estrutura pode ser caracterizada como uma região complexa, semelhante a uma teia, com densidade aumentada. O Grande Atrator é fundamental para compreender a estrutura em larga escala do universo, revelando como a influência gravitacional e a matéria escura se distribuem. Isso, por sua vez, ajudará a criar mapas mais realistas do macrocosmo. Poderia parecer, o que poderia ser ainda mais grandioso e misterioso. Acontece que pode. Atrás do Grande Atrator está um dos aglomerados de galáxias mais massivos e densos do universo local, chamado Superaglomerado de Shapley. Pesquisas em rádio e infravermelho permitiram aos cientistas entender a verdadeira escala dessa estrutura, e os resultados são impressionantes. A massa do superaglomerado de Shapley é comparável à de Laniakea, ou seja, os parâmetros são muito mais significativos do que os do Grande Atrator. Consequentemente, o tamanho de uma estrutura tão massiva é de cerca de 200 milhões de anos-luz, ou 60 megaparsecs de diâmetro. O superaglomerado de Shapley fica quase 3 vezes mais distante que o Grande Atrator, localizado atrás dele. Na verdade, por isso ele pôde ser melhor estudado, pois o objeto também está além da zona de evasão. Considerando as dimensões inacreditáveis do ponto de vista de um observador terrestre, o superaglomerado de Shapley amplifica o efeito gravitacional do Grande Atrator várias vezes. Aliás, parte da massa do objeto provavelmente é de matéria escura. Para entender completamente com o que estamos lidando, basta dizer que, em um raio de 1 bilhão de anos-luz, não existem estruturas maiores. Como esses mega-objetos estão dispostos e conectados entre si, como já dissemos, essas estruturas compõem o mapa do universo, integrando a teia cósmica separadas por vazios e ligadas por filamentos. Exemplos dessas estruturas são as chamadas paredes, criadas pela teia gravitacional das megaestruturas. O que são as grandes paredes cósmicas e qual o seu papel no mapa global do universo? Esses objetos gigantescos e relativamente planos se assemelham às membranas celulares do corpo humano, separando vastos vazios. As grandes paredes cósmicas se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Por exemplo, a Grande Muralha de Sloan tem cerca de 1,5 bilhão de anos-luz de extensão, ou 430 megaparsecs. Nem tente imaginar algo assim. A densidade da matéria nesses objetos é maior que nos vazios, mas bem menor que nos aglomerados de galáxias. As estruturas são muito antigas, pois, segundo hipóteses cosmológicas, surgiram pelo colapso gravitacional após o Big Bang.
Esse é o chamado arcabouço indispensável para compreender o universo. Quais outras grandes muralhas foram descobertas em nosso entorno distante? Por exemplo, a Grande Muralha de Hércules Coroa do Norte, que ficou conhecida em 2013. Com base na análise dos surtos de raios gama, a distância é impressionante, cerca de 10 bilhões de anos-luz, ou 3 gigaparsecs. Essa muralha é uma das maiores do universo, com dimensões de 10 por 7 bilhões de anos-luz. Devido à distância incrível, claro, o objeto ainda não foi estudado o suficiente, então não podemos determinar exatamente quantas galáxias existem dentro dele. Mas podemos afirmar com certeza que esse número é realmente enorme. Qual o impacto para a astronomia terrestre da revelação desses mistérios e da zona de evasão? É enorme, pois ela esconde uma grande quantidade de estruturas, cujo estudo permite entender melhor como funcionam as leis do universo. Graças aos telescópios infravermelhos e de rádio, os astrônomos conseguiram tornar a zona de evasão menos misteriosa, mas ela ainda é muito interessante para estudo. No futuro, novos descobrimentos são esperados com o projeto SKA e o telescópio James Webb. Portanto, teremos um verdadeiro show de surpresas. Mas o resultado obtido já mudou o mapa do universo, que em dinâmica se apresenta da seguinte forma. Mas o mapa interativo mais famoso e acessível até o momento foi criado por astrônomos da Universidade Johns Hopkins. Ela inclui 200 mil galáxias e se estende até a borda do universo observável, que está a uma distância de aproximadamente 13,7 bilhões de anos-luz. O mapa não apenas demonstra a abundância da população cósmica, mas também visualiza as cores das galáxias e mostra a estrutura em grande escala do nosso lar comum, incluindo paredes, filamentos e vazios. Este projeto foi criado com base em dados coletados ao longo de 2 décadas. Existem outros mapas do universo? Sim, claro. E o mais moderno deles foi divulgado em 2025 por uma colaboração internacional chamada Cosmos. Ela foi criada com a ajuda do telescópio James Webb e inclui cerca de 800 mil galáxias. Além das mencionadas, existe o tridecarta espectrógrafo corrente contínua, assim como o mosaico criado pelo telescópio Euclides. Em que parte das cartas aparece a zona de evasão? Ela aparece parcialmente nelas com dados infravermelhos e de rádio, como uma faixa escura no plano galáctico. Olhe com atenção e você certamente verá o setor onde a densidade de galáxias diminui drasticamente. Como novas pesquisas dessa área misteriosa estão planejadas para o futuro, em breve saberemos ainda mais coisas interessantes sobre o nosso universo. A probabilidade disso aumenta consideravelmente para quem é inscrito no nosso canal, pois estamos sempre acompanhando as novidades relacionadas ao espaço e nos apressamos em compartilhar essas informações com nossos convidados e inscritos.